Nesse vídeo hoje nós vamos tentar entender, né, qual é a superposição que existe no quadro de síndrome do pânico e de depressão. Não é uma tarefa fácil, né? Até porque os cientistas, os pesquisadores, eles mesmos não sabem, né? Ou têm uma grande dificuldade de entender eles sabem o porquê da superposição. Porém, exatamente a diferença entre as duas é bem complicado. E a gente vai no decorrer do vídeo entender o porquê dessa dificuldade. Mas o que vai interessar mais a nós aqui justamente é os diagnósticos errados, né? E o porquê eles existem. Em congressos, em vários lugares, os psiquiatras sabem, logicamente, toda a parte quais são os sintomas, quais são os tipos, quais são os sintomas da síndrome. Porém, é uma fronteira complicada entre uma e outra. E, na verdade, o que eu acredito ser a grande visão, ou pelo menos o tempo disponível para o seu paciente, que nós acabamos não tendo, na maioria dos casos, é justamente a pessoa entender qual é a mola, né, o que realmente está atrás, movendo essas pessoas, antes de dar o diagnóstico. Porque a causa de tudo, né, o que está motivando aquela depressão é o que eu acho que vai poder diferenciar uma patologia da outra patologia, e se a pessoa tem as duas. Porque ter as duas patologias significa que a pessoa tem comprometimento bioquímico, tanto da síndrome do pânico quanto da depressão, sendo que em alguns momentos, em alguns neurotransmissores são iguais, por exemplo, mas a via, né, neurobiológica, elas são distintas. Existe uma diferença aí. Aí acaba confundindo muito mais, porque o tratamento da síndrome do pânico, né, na questão farmacológica, também é antidepressivo. Tentaram mudar, inclusive, o nome, né, da medicação antidepressiva, depressivo, e não foi aceito, ainda não foi mudado, mas estão tentando mudar isso, né? É antidepressiva, né? Acho que seria o correto. Bom, então nós temos, na verdade, antes de entrar nesse quadro aí que estou apresentando na tela, tem duas diferenças básicas entre a síndrome do pânico e a depressão, né? Então, num transtorno de ansiedade, há uma presença de sintomas de hiperestimulação autômica. O que seria autômica? Estou falando que o pessoal gosta de complicar. Então, seria palpitação, tremores, aumento de frequência cardíaca, respiratória, sudorese, aquele blá blá blá, tudo que a gente já conhece. No caso da depressão, é o inverso. É uma hipoestimulação autômica. Então, essa é a primeira diferença. As pessoas com quadro de ansiedade, ela tem uma hiperestimulação, né, fisiológica, que acarreta todos esses sintomas que eu falei, que nós todos conhecemos pra caramba. E na depressão, não, né, é o contrário. Agora, em relação ao afeto, né, a depressão, ela se diferencia da síndrome do pânico, porque existe uma coisa chamada anedonia. Adedonia é exatamente a capacidade de sentir prazer. Então é uma grande diferença entre não sentir prazer, né, que é existente na depressão, e isso também ocorre de certa forma na síndrome do pânico. Por quê? Porque, na verdade, quem tem síndrome do pânico, esse afeto, né, essa ausência de afeto positivo, né, trabalhar sempre na negatividade, também faz com que os quadros fiquem meio confusos nesse sentido. Mas, volto a dizer, o importante é que vejamos o porquê a pessoa perdeu o prazer no quadro de depressão, e porque a pessoa gera, né, pensamentos negativos, dando a impressão de ser um quadro depressivo.
sabe aquela, acho que era hiena, né? Ó vida, ó azar, ó o que é comigo, agora eu morro, agora não sei o que, agora eu tenho câncer, agora eu tenho... Então, essa é muito semelhante, né, o quadro nesse sentido afetivo da depressão com a síndrome do pânico ou, em geral, o transtorno de ansiedade. Bom, então aqui tem os tipos de depressão. A depressão pode ser classificada de acordo com a causa, com a presença ou não de componente genético, histórico familiar, né? Seria a história familiar, com os sintomas e com a gravidade do quadro em primária, quando não tem uma causa detectável, ou secundária, atribuída a doenças físicas ou a medicamentos. Essa secundária, vamos gravar, porque eu vou voltar a falar nela e por que eu vou falar nela e qual é a minha posição em relação a isso. A genética, lógico, de acordo com o padrão de aparecimento de membros da mesma família, enfim. A unipolar, né, quando não há ocorrência de episódios de mania, ou a bipolar, que nós já conhecemos, que é os sintomas que intercalam, né, a depressão da mania. Então nós temos a unipolar, né, que justamente vem ser a pessoa que fica no quadro de depressão o tempo inteiro e não tem lá o outro polo, né, por isso que é bipolar, né, que seria a mania. E tem a leve ou grave, de acordo com a gravidade dos sintomas e grau de comprometimento funcional. Né? Então, isso aqui são os tipos de depressão. E por que eu estou tocando nesse assunto, né, dessa forma? Porque a gente vai começar a entender aí pelo quadro aonde nós vamos encaixar a síndrome do pânico. Como vamos diferenciar uma depressão clássica, vamos chamar assim, né, que não tem exatamente esse nome, mas para maior entendimento, ou melhor entendimento, né, que seria aquela clássica, né, um quadro depressivo que tem a ver mais com a reação, é reativo. Né? Tem inclusive aqui um nome, né? Tem um nome aqui, olha, depressão reativa ou secundária. Né? Surge em resposta de um estresse identificável, como perdas, reação de luto, doença física importante, né? Doenças, uso de drogas, muitas aí, tem um monte aí, e esse quadro secundário ou reativo, ele corresponde a mais de 60% dos tipos de depressão. E, no meu ponto de vista, é aí que está encaixada a depressão dentro do quadro da síndrome do pânico. Porque a comorbidade é a mais encontrada entre a síndrome do pânico e a depressão. Aí temos a depressão menor ou a distimia. Para quem não sabe, distimia seria uma desordem, né, depressiva crônica, onde a pessoa fica a vida inteira praticamente no estado depressivo, porém ela não tem quase comprometimento social. Ela faz as coisas, ela casa, ela trabalha, ela sai, porém ela não tem prazer nenhum em relação a nada. Né? Ou pouquíssimas, raríssimas exceções. Depressão maior ou unipolar, é aquela que eu falei agora há pouco, né? Que eu não vou ficar lendo tudo aqui, o que acho importante falar é que corresponde a 25% de todas as depressões. Então, o que a gente pode ver é que 60% é um percentual bem considerável, é que realmente está ligado a uma forma reativa. A pessoa tem a depressão por reagir a uma situação, seja ela na sua vida, seja a perda, seja o aparecimento de uma patologia física, usos de medicamentos, ou eu acrescento aí também uma patologia como a síndrome do pânico, que tem lá o seu fator bioquímico, e tem imensamente comportamental e imensamente emocional. Né? Então eu acho que nós podemos nos encaixar exatamente na reativa. Nós estamos tendo uma reação depressiva, de não aceitação, de incapacidade, em fatos, entre aspas, reais. Eu era uma pessoa, eu fazia as coisas, num pai bola, rapidex, sem problema nenhum, e de repente eu me vi numa situação onde eu não sou mais capaz de nada, eu perdi meu emprego, dei chute na bunda do namorado, virei uma pessoa esquisita, isolada, e tudo. Aí você percebe que esse quadro de depressão, ele veio de uma forma reativa, né? É uma reação.
Então é importante a gente... E tem a depressão bipolar, a psicose maníaco-depressiva,